quadrada. Bíblia nas mãos, livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, segure aí no capítulo 3 aberto, segure bem aí no capítulo 3 aberto. Sabe que a grande unificação entre todas as religiões do mundo, eu gostaria de perguntar para vocês aqui, qual que é a crença que você pensa assim, que ela é presente em todas as religiões do mundo? Alguém poderia levantar a mão? É só agora que eu estou deixando participar, tá? Depois não, só agora. Alguém tem uma ideia assim, de um tipo de crença que é presente em todas as religiões do mundo? Tem? Como? A Bíblia não é porque, por exemplo, os judeus acreditam só em metade dela. Os mormons acreditam na Bíblia, mas não somente nela, acreditam também no livro dos mormons. Os muçulmanos acreditam no Corão, ou ao Corão, como vocês quiserem. Então a Bíblia não é uma crença para todas. Por exemplo, os hindus não acreditam na Bíblia. Os budistas não acreditam na Bíblia. Não tem a Bíblia como padrão de regra e fé. Mas eu gostaria de perguntar para você, mas gostei do seu coração, você é corajoso. Pois não. Oi? Deus também não, porque Deus é relativo. Deus é relativo. Se você for encontrar, por exemplo, o budismo em si, a divindade, ela está em uma pessoa. Se você for procurar, por exemplo, o panteísmo acredita que Deus, na verdade, é uma energia presente em objetos, num pedaço de madeira, numa montanha, em um astro. Então ainda é relativo Deus, mas foi bem filosófico agora, gostei. Amor ao próximo, presente em todas. Opa, aí que você se engana mesmo. nem toda religião ela pensa assim, embora seja um susto pra gente. Por exemplo, as religiões antigas gregas, elas não pensavam assim. Toda religião que geralmente que nós consideramos pagãs não pensam assim. Usam geralmente uma filosofia maquiavélica que os fins justificam os meios, ou seja, você pode prejudicar pessoas ou matá-las para conseguir o que você quer, ou fazer qualquer outra coisa. Por exemplo, justifica você matar alguém por alguma causa? Nada justifica. Discorda do atentado de 11 de setembro de 2001 lá nos Estados Unidos. Porque não faz sentido você matar alguém. Tiago, você tem uma opinião? A criação, essa foi boa, mas também está errada. Porque muita gente não acredita na criação. Gente, a criação, a história da criação é a coisa mais discutida no mundo apologético, em todos os lugares desse mundo. Porque muita gente acredita que a criação, ela é um conto. Ela é um conto. Porque existem algumas epopeias. Se você colocar no Google assim, epopeia de Gilgamesh. É uma epopeia sumeriana. A Suméria é tida pela história como a civilização mais antiga. E essa epopeia de Gilgamesh, ela fala sobre um dilúvio. Gilgamesh era o Noé da história sumeriana. E muitos acreditam que essa é uma versão mais antiga que a Bíblia. Muita gente que escreve contra a veracidade da Bíblia. Eu até fiz um trabalho na escola sobre isso, na faculdade, a respeito disso, uma monografia sobre a veracidade da Bíblia e os mitos sumerianos. Mas a Bíblia foi uma boa. Fé. Muitas religiões acreditam que a fé, ela é louca. Ela é louca. Existem religiões baseadas simplesmente na razão. Tudo aquilo que é emocional não faz sentido. Vamos lá, mais alguém? Estão desistindo já? Segue uma ideologia, mas seguir uma ideologia não é uma crença. Tem que ser uma crença, porque é uma crença presente em todas as religiões, gente. Jesus? Também não, porque os judeus não acreditam que Jesus é Deus.
por exemplo, os testemunhos de Jeová não acreditam que Jesus é Deus como Pai. Você fala, só Deus é Jeová. Jesus pode ter sido um homem bom, mas ele não é Deus. Um espírito, acredita em espírito. Religiões que todas as religiões acreditam no espírito. Que espírito? Espírito indefinido, sim? Que existe um mundo espiritual? Deixa eu explicar para vocês. Nem toda religião acredita em espírito. Como? Que a morte é uma crença. Na verdade, a morte é um fato. A morte não é uma crença. Eu queria que vocês me apresentassem uma doutrina, um conceito religioso. Adoração. Todas têm mesmo adoração. Ou adoram alguma entidade, sempre tem adoração. Mas ainda não é uma crença. É uma atitude, não uma crença. Pecado? Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta para você? Pecado. Mas o que você que falou, gente? Foi, mas ela que Alguém tá aí falando atrás? aqui atrás faz Eu não tempo. ouvi. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Crença. A crença que está presente em todas as religiões é a crença que mais incomoda a gente. Por isso que ninguém que falou que vocês falou. Falou? Parabéns, parabéns. Ó, mas não é exatamente pecado. A crença é acreditar que existe alguma coisa errada conosco. Porque muita gente não define como pecado isso. Mas todas as religiões creem que existe algo de errado com o homem que precisa ser resolvido. Isso é fato. Todas as religiões entendem que tem algo de errado com a gente. Mas infelizmente, os indivíduos tendem a se comportar e pensar como se não houvesse nada de errado com ele. Isso é tão terrível e tão presente na nossa religião, que eu fico aqui meia hora perguntando para vocês, os últimos coisas que vão falar é isso. Sendo que devia ser a primeira. Devia ser a primeira. Porque ela é a base para a adoração de Deus. Ela é a base para você estar aqui. Porque se você não tivesse nada de errado com você, por que você está aqui? Ela é a base que faz a religião ter sentido. Existe algo de errado comigo e isso precisa ser resolvido, consertado. E aí então eu procuro uma religião que significa religamento ou reconstrução de algo que está rompido. Isso é religião. Existe algo de errado conosco. Existe algo de errado. Nós insistimos em dizer que não. Mas o texto bíblico é claro e prova que existe algo de errado com a gente. Gênesis capítulo 3 diz assim: ora, a serpente, verso 1, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Verso 2, respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerás. A serpente nega a Deus aqui, fala que Deus está mentindo, né? Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Outra mentira, porque Deus não é conhecedor do mal. Conhecer na perspectiva bíblica não é conhecimento teórico. A palavra conhecer na linguagem bíblica consiste em experimentar. Por isso que a Bíblia fala assim, olha, e Adão conheceu Eva. O que ele fez com Eva? Falou: e Eva, prazer, meu nome é Adão. Não é isso que a Bíblia está querendo dizer. A Bíblia está querendo dizer que ele teve relações sexuais com ela. Por isso ele conheceu Eva. Conhecer é algo muito mais profundo para um oriental do que é para um ocidental. Por exemplo, você. Se eu sou alguém que mora no Oriente e eu vou comprar bancos aqui para esse templo, vou comprar bancos. Então eu chego, eu olho para os bancos assim, né? E eu vou ter uma opinião sobre isso.
Agora, se eu sou um cara do Ocidente aqui, eu vou olhar para eles e vou ter uma opinião. E a opinião do cara do Ocidente vai ser, nossa, esse banco aqui ele tem uma cor meio opaca, essas curvas aqui demonstram modernidade, não é tão futurista, mas vou comprar. Se o judeu for comprar um banco no templo, sabe o que vai fazer? Vai fazer assim, ó. Eita. Aguentou, dá para comprar. Porque conhecer para eles é experimentar. Por isso que a Bíblia diz assim, olha, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é conhecer de ler, meu. O diabo lê a Bíblia mais que você. Ler não é conhecer. Conhecer é experimentar aquilo que está proposto ali, aquilo que está escrito ali. Isso é conhecer a pessoa. Por exemplo, não dizem assim que a gente só conhece mesmo a pessoa depois que casa? Não é, irmão? Não fala assim sempre? Você vai conhecer a pessoa depois que casa, depois de muitos anos até, na verdade, que dizem. Muitos anos. Porque o ser humano, ele é um emaranhado de vontades, de sonhos e de mudanças constantes. Então, na verdade, chega à conclusão que no fim das contas a gente nunca conhece mesmo ninguém, né? Mas diz, olha, depois de muito tempo você vai conhecer por quê? Você experimenta. Você está todo dia com a pessoa. Acorda com a pessoa. Você almoça com a pessoa. Resolve problemas com a pessoa e ganha prêmios com a pessoa. Recebe elogios e críticas com a pessoa. Então você experimenta de todos os lados. E aí então você fala, olha, eu conheço essa pessoa. Eu conheço. É interessante que o processo do conhecimento de alguém, ele passa por vários estágios. O estágio mais legal é aquele que você olha para a pessoa, ela olha para você e palavras não precisam ser ditas. Vocês se comunicam por olhar. Por exemplo, minha mãe, quando ela olhava para mim, eu entendia exatamente o que ela queria dizer. O olhar dela comunicava tudo para mim. Não precisava fazer mais nada. Eu estou com a minha esposa aqui, minha esposa sabe todos os meus sermões. Ela poderia pregar aqui com vocês todos os meus sermões. Eu estou falando aqui a bogarajá, falando tudo que eu vou falar antes. E minha esposa já ouviu pregar esses sermões aqui muitas vezes. Muitas vezes. E ela sabe, geralmente eu nunca prego o mesmo sermão. Eu geralmente misturo informações. E atualizo eles porque nada parado é relevante. É muito melhor você beber o rio de uma água corrente do que um poço. Porque agora o poço é parada, tem menos vida. É provável que água que se movimenta é mais oxigenada do que água parada. Por isso que a Bíblia fala assim, olha, se você quiser eu vou te dar água viva. Água viva quer dizer água corrente. Porque a mulher do poço queria beber água parada. Ele falou, querida, é o seguinte, se você quiser eu te dou água viva. Água muito melhor que essa, mais oxigenada. Então eu costumo dizer da seguinte forma, que para conhecer, você precisa experimentar. Se você não experimentou, você não sabe como é que é. Por exemplo, minha esposa, ela é uma pessoa que gosta muito de doce. Muito de doce. Eu já não sou tão fã de doce. Às vezes eu vou na casa dos irmãos, o irmão fala, pastor, eu fiz um doce aqui. Eu não gosto de doce. Minha esposa, sabe que às vezes o esposo tem aquelas obrigações de comer as comidas, sabe? E minha esposa faz doce e fica lá. Porque eu não gosto. Se eu comer na sua casa, irmão, eu comer obrigado. Acredita em mim, não faz eu passar por isso não. Eu também não estou dando dieta para ninguém me chamar para almoçar, tá? Eu não gosto muito doce. Agora salgado é como bem. Porque é salgado eu gosto. Doce não gosto. Mas existe um sorvete. Tinha um sorvete chamado Häagen-Dazs. Quantos aqui já comeram Häagen-Dazs? Quem não comeu está até com água na boca. Não sabe. Aquele sorvete é uma delícia, aquele sorvete, é uma maravilha. Sorvete gostoso demais, muito bom. Muito bom. Aquele é um doce que vale a pena se comer. Se bem que não se come muito, diferente lá na minha casa, porque tem muito caro esse sorvete. Então, não tem muito. É mesmo mousse de maracujá e de vez em quando. Mas você não conhece. Por exemplo, ano passado eu conheci a cidade de Genebra, na Suíça. Quantos aqui conhecem? 1, 2 aqui. Genebra é a cidade mais linda do mundo. Eu morei nos Estados Unidos, em vários lugares, mas nada é parecido com Genebra. Você vai para a Suíça,
o varejão, como que eles falam, onde vende verdura, não tem ninguém. Fica as verduras lá, aí tem um lugarzinho que pesa, o preço do lugar você pesa e coloca o dinheiro lá. Tem ninguém te vendo, meu. Eu falei, meu Deus do céu, você coloca isso aqui em São Paulo, só vai uma batata depois de 2 horas. Mas eu conheço, eu vi, é diferente, porque eu já ouvi falar da Suíça, mas que lugar é um lugar diferente. A Suíça é um lugar diferente do mundo. Não existe nada no mundo igual a Suíça. Não existe, acredita em mim. Não existe um lugar, qualquer lugar. Mas eu estive lá. Eu fui tentado a não comprar o ticket de ônibus, porque o ônibus não tem cobrador. E o vendedor é um caixinha dessa aqui eletrônica que você paga o seu negócio e coloca no bolso. E o ônibus vem e abre todas as portas, umas portas largas assim, eletrônicas, e aí você clica, põe a mão assim, a porta abre, aí você entra, não tem ninguém no ônibus, ninguém te vê, não tem câmeras, não tem nada. Eu podia muito bem não comprar e entrar e ficar tranquilo. E a gente tinha tentado fazer isso. Porque brasileiro, na hora que ele vê a oportunidade de passar a perna, ele já vai upando. Vou economizar 5 aqui. É a nossa tendência. É a nossa tendência. Nós somos ensinados na televisão assim. Os nossos líderes, nossos professores na escola nos ensinam a ser assim. Para conseguir sobreviver nesse país. Um país imoral, um país onde a ética é ridícula, onde os nossos líderes pregam a roubalheira. E a gente decide roubar um pouco também para ver se consegue sobreviver. É assim. Errado? Errado. Mas que o brasileiro é assim. É assim. O brasileiro é assim. Então a gente não conhece se a gente não experimenta, entendeu? A gente não conhece se a gente não experimenta. E conhecer Deus é a coisa mais importante na vida de alguém. Sabe, você não precisa conhecer ninguém mais. Se você conhecer Deus, acabou. Ponto final. Você não precisa ser um grande intelectual. Você não precisa de mais nada, porque tudo é consequência de conhecer Deus. Osés diz o seguinte: meu povo perece por falta de... Que conhecimento da Bíblia? Não. Conhecimento das doutrinas? Não. Da letra? Não. Conhecimento de Deus. Se você continuar lendo o capítulo 4, 5 e 6 de Osés, você vai perceber que assim, o meu povo insiste em não me conhecer. Meu povo insiste em não me conhecer. Pastor, então como nós conhecemos a Deus? Como que eu posso conhecer a Deus? Sabe que minha esposa, ela queria me conhecer um dia, né? Ela sempre quis mais me conhecer do que eu queria conhecer ela. Eu não falo isso para me achar, gente, sabe? Não sou uma pessoa orgulhosa. Mas é uma verdade, né, Ita? Não é a de tudo que é verdade, viu? Porque, na verdade, é o seguinte: tinha um pastor aqui na associação, e quando eu vim para Paulista Sul, eu era solteiro, tinha acabado de chegar na América, vim para o Brasil para casar, né? Eu sou bobo e nada. Voltei para o Brasil, me formei, e ia vir trabalhar aqui na Paulista Sul. E esse pastor que foi fazer entrevista comigo lá, falou: rapaz do céu, eu conheço uma menina que é a sua cara. E eu falei: ah tá, sabe que esses pastores, tiozão, quer arrumar namorado? Eu falei: deixa eu sair fora. Eu vou sair fora disso aí, porque é furada. Não, nem dei atenção no caso, nem dei atenção. Passou muito tempo, só que ele falava de mim para ela. Falava: olha, tem um pastor moreninho, acabou de chegar nos Estados Unidos, ele foi missionário na África, sabe, ele faz isso, ele foi regente de coral, faz... Aí começou a passar meu resumê, falei, passando meu currículo para ela. E ela ficou meio assim e tal, só que ela queria me conhecer. Só que não arrumava uma oportunidade. Como que ela tentou me conhecer, Lina? Como você lembra como você tentou me conhecer? Ela me adicionou no Orkut. Ai. E ela me adicionou no Orkut na época. O meu Orkut eu fiz quando eu era adolescente. Quando lançou o Orkut, eu era adolescente. Na época que eu ouvia Black Eyed Peas, entendeu? Que eu frequentava as comunidades e eu quero Coca-Cola de 20 litros, esse tipo de coisa. Eu era adolescente. Quero Yakult, sabe essas coisas? Tinha coisa até de Havaiana de pau lá na comunidade. E ela entrou. E o meu Orkut eu já nem usava muito, porque
Sabe, é igual e-mail. Quando você faz e-mail quando você é criança, é que às vezes os mais velhos não passaram por isso. Quando você tem uma conta na internet que você fez quando era mais novo e depois você fica mais velho, dá uma vergonha tão grande, não dá? Dá uma vergonha muito grande, porque você lembra de quem você é. Quem já passou por isso? Levanta a mão, tem um e-mail que dá vergonha. Teve uns ali no fundo. Eu tinha e-mail assim, gente. Olha como adolescente é meio doido, né? Eu tinha e-mail assim, ó. faelnegoShow@hotmail. Gente, deu uma vergonha. Tive que cancelar, cancelei aqui. Ninguém pode saber que eu tenho um nome daquele. Adolescente é pretencioso demais, né? faelnegoShow. Aí lembro que depois que passou, que eu já fiquei adolescência um pouquinho mais pra lá, eu fiz um outro e-mail, que era assim, ó, Fael Lábios de Mel. Esse eu fiz. Até hoje ele existe por aí. Mas não uso mais, não é muito pastoral. Mas a adolescência diz muita coisa. E o Orkut dizia o que eu pensava na adolescência. Eu não tenho nenhum problema com isso. E ela entrou no meu Orkut lá e começou a tentar me conhecer pelo Orkut. E começou a ver lá minhas comunidades e tal, né? E ela ficou assustada, né? Que tinha tanta coisa ali que ela falou, misericórdia, como que ele é pastor? Isso na comunidade de Coca-Cola de 20 litros aqui, como que é isso, né? E então ela me adicionou, mesmo assim, mesmo a Coca-Cola de 20 litros, ela me adicionou no Orkut lá. Me adicionou. E eu assim, eu não aceito pessoa que eu não conheço. Eu tenho que ter pelo menos visto essa pessoa e saber a procedência dela. Eu olhei assim, o nome dela, Gláudia. Já perdeu ponto, primeira vez. Perdeu ponto, porque assim, você não lê um nome assim e fala assim, nossa, ninguém faz isso, né? O nome dela é um nome normal, diferente. Mas a gente não fala, nossa, que nome criativo. Criativo é um adjetivo que você aplica bem no nome. Mas assim, eu li e falei, não, Cláudia. Aí, ela não disse nem oi. Aí eu adicionei e falei assim, olha, pode me adicionar, mas pelo menos diz oi, né? Aí, ela mandou mensagem, oi. Aí eu comecei a conversar com a Cláudia. Até que eu fui pregar um dia no NASP. Aí eu falei assim pra ela, na sexta-feira à noite, eu falei assim, pro Orkut. Falei, olha, eu vou pregar lá, dá um pulinho lá pra ver, eu vou pregar, né? Ela falou, tá, eu sou da igreja do NASP. Tá. Fui pregar. Cheguei lá no NASP e eu fiquei procurando a menina que parecia com a foto do Orkut, porque nem sempre parece, viu, gente? Não acredita na internet. Nem sempre parece. Só que ela não estava lá, não tinha ninguém parecido com a menina, com a Glória do Orkut. Aí chegou uma menina atrasada na igreja, se arrumou. Chegou na igreja, eu vi que ela era ela, só pelo nervosismo dela eu percebi que era ela. Só que ela era bem mais bonita do que na internet. Aí eu falei, nossa, quase perdi, quase cliquei no botão errado. Aí chegou, só que ela ficou com vergonha de me conhecer. Eu terminei de pregar e eu fui cumprimentar os irmãos. Cada irmão que passava, eu falei, irmão, vai logo, irmão. Tchau, irmão, boa noite. Igreja do NASP, aquele monte de gente. Eu falei, cadê a Cláudia? E ela não vinha, ficou lá dentro com vergonha, inventando que estava conversando com os amigos, né? Aí fiquei deslocado, falei, poxa, a menina não gostou muito da lataria, né? Porque às vezes quando a gente não conhece alguém, olha assim pro rostinho e fala, nossa, que dó. E eu falei, ela não gostou muito, aí a gente já fica um pouco... Eu falei, ela vai... A gente não gosta de ser rejeitado, então a gente evita a situação da rejeição. Acabou que passou e tudo. Aí, no final, ela tava lá, ela fingiu que... Só que eu sou muito abusado, sabe, gente? Eu falei, não é possível que essa menina... Ela me adiciona no Orkut, nem conheço nem a família dela, por que ela quer me adicionar no Orkut? Por quê? Aí... Cheguei e perguntei, falei assim, oi, e aí, tudo bem? Como é que tá? Aquela conversinha, essas mole. Aí eu falei, não, eu tô indo aí, tá? Valeu, a gente conversa depois. Conversamos sim. Ela foi um pouquinho simpática assim, né? Eu não sei se ela tava com vergonha das amigas e tal. Aí foi embora. Nós continuamos conversando e tal. Gostei da conversa dela, achei ela uma pessoa inteligente, né? E
E aí um dia eu falei, não, mas eu quero conhecer essa pessoa. Eu falei, vamos dar uma passeada. Aí ela foi passear comigo. Quando ela foi passear comigo, foi caminhar comigo no parque, aí a gente conversou muito. Aí eu falei muita coisa sobre o que eu pensava da vida. Ela falou um monte de coisa que ela pensava da vida dela. Né? Hoje eu fui descobrir que ela madrugou para escolher uma roupa para ir caminhar comigo no Vila Lobo. Entendeu? Podia ter ido de Havaiana. Mas a gente sempre viaja, pensa além do que é. Mas é bom, a vida é vivida assim mesmo, valorizando cada momento. Até que eu descobri que ela era uma moça missionária. Ela era uma mulher muito missionária. Isso me encantou. Porque você não vê muitas moças com 24 anos de idade, formada na Universidade Federal, que tem um emprego de liderança, lidera 30 pessoas num local de trabalho e gasta as suas noites levando e trazendo irmãzinha para lá e para cá para o curso do EREM. Você não vê. Você vê elas no shopping assim, ó. Você vê assim elas no shopping. Comprando roupa, desfilando com sapatos bonitos. E eu falei, essa moça tem uma coisa errada com ela. Ou algo muito certo com ela. Até que um dia ela fazia o curso do EREM, que é um curso de teologia que a associação... Isso eu achei muito estranho. Achei muito estranho. Por que ela foi moça fazendo um curso de teologia? A moça formada na Unicamp. Por que ela está fazendo esse cursinho de teologia? Estranho. Fui lá, ela ajudava o pastor, ela secretária, ela ajudava, fui lá com ela. Na hora de voltar, ela foi levar umas irmãzinhas, cara, numa quebrada, uma favela assim. Eu fui a pé porque eu ia voltar com ela. E eu fiquei pensando, essa moça é diferente. Essa moça é diferente. Até o dia que eu decidi ela pedir ela em namoro. Porque a gente já estava assim, já conversando há um tempo, né, linda? E eu tinha que tomar decisão, porque ela não era aquela moça que dava verdura. Ela ficava assim, ó, séria mesmo. Parecia que ela não gostava de mim. E ficava assim, séria, e não dava uma brechinha. E eu falei, mas eu vou ter que pedir ela em namoro. Até o dia que eu descobri que alguém estava falando que eu era mulherengo para ela. Porque às vezes a gente vai conhecer alguém e outras pessoas falam dessa pessoa coisas que não são verdadeiras. Por exemplo, eu namorei 3 vezes na minha vida. 1 mês, 1 semana e 3 meses. Eu namorei na minha vida. Eu não aguentava, logo vi que não dava certo, eu terminava. Eu vi que não ia dar problema, eu falava, filha, olha, que Deus te abençoe. Sai da fora. Não, uma semana eu já percebi que não dava, eu terminei, porque eu tava com vergonha, namorei por pressão. Falei, olha, eu não sei, eu tava maluco de começar a namorar com você. Não é por mim, não é por você, é por mim, acabou. A outra eu ia servir 1 mês como missionário na África, ela não queria que eu fosse. Eu falei, não, tá errado, meu. A África tá mais legal que você, então. Essa tá muito bom, mais a África. O pessoal fica se apegando a namorinho aí, não quer nem estudar, mas fica namorinho. Sai fora disso, meu. Essa pessoa não vai pagar um vale transporte pra você ir pro centro depois, tá? Fica se apegando assim às pessoas, não. Olha, eu vou morrer, vou parar de comer, vai morrer desnutrida. Para de comer, senão namoro não é casamento. Namoro é namoro. Pode terminar, e se terminar é melhor do que terminar ali do que depois do casamento. E aí então eu falei, olha, essa moça é diferente. Só que eu comecei a gostar muito dela, porque ela não dava uma brecha. Eu, quando me formei em faculdade de teologia e vim trabalhar, modéstia à parte, as meninas queriam muito ter contato comigo, as moças da igreja, né? Porque me achavam legal, um pastor diferente, um pastor que não era bobão. Então, geralmente é a definição que fazem de mim, né? E as moças procuravam muito assim para conversar e tal. Só que eu nunca encontrei alguém que gostasse tanto da igreja quanto eu gostava. Aí então não dava certo. Eu conversei com a menina tinha uma outra visão de vida, entendeu? Aí não dá certo. Eu tô querendo ir pra igreja, a menina tá querendo ir pro barzinho. Vai dar certo. Eu quero ir na social, quero ir lá com a galera da igreja acampar, ela quer ir pra virada cultural. Não vai rolar. 2 interesses diferentes. Só que eu vi que essa menina era diferente. Aí eu falei, eu vou casar com essa menina. Porque o que eu conheci dela, do pouquinho, eu falei, eu aguento tudo que tiver de ruim aí. Só para pegar o que é bom. Ai, que bonitinho.
porque você tem que fazer uma escolha. Você tem que fazer uma escolha. Eu vou aguentar tudo que tiver de ruim dentro desse pacote, desse combo, porque casamento é igual ir no McDonald's. Você vai lá e pede o número 1. Só que vem com várias outras coisas, entendeu? Pode vir até com um bigato dentro. O que acontece às vezes. Um tomate murcho, o pão tá murcho, a batata tá muito salgada. Sempre tem alguma coisa. Sempre tem. Então eu falei, eu aceito. Aí eu falei pra ela assim um dia. Fomos num show, assisti um show do Acapela, um show gospel lá no Brás. Aí eu falei assim, amanhã você quer ir lá no supermarket comigo? Aí ela falou assim, supermarket? Eu falei, olha, mas se você aceitar, saiba de uma coisa, não vai ter volta. Aí ela falou, tudo bem. Porque eu falei, eu vou pedir ela em namoro amanhã. Então eu vou falar assim, olha, essa decisão é importante sua, se você for lá comigo no supermarket, não vai ter volta. Porque ela não é boba, ia pensar, ela vai pedir em namoro, então eu nem vou. Eu falei, porque eu não queria tomar um fora assim, eu prefiro tomar um fora à distância do que um fora na cara. Aí, porque eu tava em dúvida se ela ia querer namorar comigo. Tava tão nervoso, gente, eu tava tão nervoso, que ela não chegava. Tem uma TNG no SP Market, sempre que você passar naquela TNG do SP Market, lembra de mim. Foi naquele lugar que eu quase tive um colapso. Tinha um banco ali na frente, eu sentado e falei, gente, essa menina não vai vir, ela não gosta de mim. E eu nunca pedi uma menina namoro na minha vida. Porque elas sempre me pediam. Elas me impressionavam a namorar. Eu não queria namorar, eu queria fazer outras coisas, mas ficava me impressionando. Nunca, foi a minha primeira experiência mesmo assim, né? Aí eu olhei pro lado assim, lá vinha ela, toda segura, né? Mulher, né? Andando assim, eu falei, misericórdia, o que eu vou fazer? Chegou perto de mim, aí eu cumprimentei ela sem graça e tal. Ela sentou e aí eu comecei a chorar. Comecei a falar que eu gostava dela, aí ela pedindo pra eu parar de chorar, aquele vexame na frente do nome. Aí ela ri até hoje disso, gente, ri até hoje. E eu falo, olha, eu quero namorar e casar com você. Aí eu comecei a chorar, ela falou, tá bom, eu aceito, tá bom. Coisa maravilhosa. Aí meu choro sumiu, porque eu pensei que ia ser rejeitado. Mas ela queria já também, ela estava esperando eu só tomar uma atitude, sabe? Porque tem muita gente que gosta, só na cabeça dele nunca fala, né? O menino fica apaixonado pela menina, só que ele se acha feio, se acha isso. Cara, não fica se achando feio, tá? Não fica se achando feio, porque todo mundo já acha isso. Você tem que fazer oposição. Você fala, não é assim não, meu. Você tem que se valorizar. E então ela aceitou. Lembro que eu fui dar um beijo nela, né? Pra despedir. Porque tinha que dar um beijo, né? Eu dar um beijinho, né? Um beijinho. Nossa, que beijo estranho que foi. Porque eu tava tão nervoso que eu tava parecendo um pedaço de madeira, assim, sabe? Quase quebrei o nariz dela. Conhecer é você experimentar. É você usar. É chorar na frente. É se abrir. É se colocar à disposição de frustrações, a correr o risco de ser rejeitado, correr o risco de ser mal compreendido e correr o risco também de ser muito amado, correr o risco de ser extremamente feliz, correr o risco de poder olhar para trás e falar assim, olha, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida até hoje. Isso é conhecer alguém. Conhecer alguém não dá para conhecer de coração fechado, apenas lendo sobre, apenas ouvindo sobre. Você precisa experimentar. Eu conheci Deus da seguinte forma. Eu era um menino assim muito simples, e na minha casa eu não tinha muitas maneiras de encontrar Deus, porque todo mundo gostava muito de música, de pagode, de hip hop, tem se imaginar as festas que tinha na minha casa assim, e eu dançava, irmãos, até o dia raiar, adorava dançar. Mas se o cara que gostava de dançar, em modéstia à parte, eu dançava muito bem, dançava todo tipo de música, de forró,
qualquer tipo de música, forró, axé, tudo, dançava tudo. E minha família não tinha muitas condições de me mostrar Deus. Entretanto, tem um papel que fica à vontade, viu? A mensagem musical chegou agora, você achou que não ia ler, né? Por que as pessoas não têm direito de ler que tá na papel? Tô brincando. Depois você canta, depois que eu falar, daquele, fica à vontade. Sem formalidade, tá? Fica à vontade, mensagem musical, não fica vermelha. Cadê você, mensagem musical? Tá bom, fica tranquilo. E eu percebi que não tinha como conhecer Deus ali. Só que eu sempre tive interesse, sabe, nessas coisas religiosas. Sempre fui um menino assim. Eu ia para a igreja católica, ia para a catequese, fiz minha primeira comunhão, o padre veio, colocou o pão na minha boca, achei um nojo, porque vai saber onde o padre colocou a mão, né? Colocou o pão na minha boca. Até hoje, posso falar, ser sincero com vocês? Eu sou meio assim, tenho uns toques, eu não sei se eu tenho um toque, mas eu tenho umas neuroses. A Santa Ceia tem que colocar um vidro de álcool para os anciãos lavar a mão, filho. Tem que colocar? Lava, seja Deus. Não tem ninguém com nenhum germe no estômago. Porque o negócio é meio precário, né, meu? O irmão tá com a Bíblia que ele usa há 20 anos, que ele põe no assento do ônibus e pega no corrimão. Aí você fala, nossa, irmão, lava a mão, irmão. Vai amaldiçoar o pão que tá aí, ó. Com os germes. Tem que ter higiene. Tem que ter higiene. Os judeus comiam com a mão, mas eles não comiam com a mão de qualquer jeito. Se lavam todinhos antes de comer. É todo um processo. Então, que legal. Deixa eu limpo aqui, a Santa Ceia eu vou comer tranquilo, sem neurose. Tá? E eu vou lavar minha mão direitinho, tá bom, gente? Desde a África eu nunca mais peguei cocô, assim, nunca mais. Só do Samuelzinho, né, filho? O Samuelzinho nem tá nada, gente. Cocôzinho tão bonitinho. Fala que você não gosta do cocô do seu bebê. Primeiro cocôzinho pretinho que ele fez o mecona, parecia um babalu. Coisa linda, eu fiquei com orgulho dele. Foi melhor pra fora do que pra dentro, filho. É isso mesmo. Acontece que conhecer é necessário você ousar para você conhecer alguém. E quando eu quis conhecer Deus, eu comecei a procurar. Até que um dia eu conheci a Igreja Adventista e a Igreja Adventista mudou minha vida. Eu encontrei pessoas que confiavam em mim, que me ensinaram que eu ser cristão, que gostavam de mim. Eu lembro que eu era um menino que eu não era batizado, e eu vinha para o Clube dos Bravadores. O diretor desbravador, ele me tratava como se eu fosse o filho dele. Ele me valorizava, ele falava assim: Rafael, você é muito inteligente. Você é muito inteligente, rapaz. E me colocava para fazer as coisas. E mandava eu decorar os textos bíblicos. E eu decorava tudo. E tinha que decorar os textos para estudo bíblico. Nem adventista eu era. Mas eu tinha muita falta de atenção na minha infância. E o desbravador me dava. Eles me davam atenção. E então eu comecei a conhecer Deus por eles. Eles começaram a me dar atenção. E eu lembro que no final do ano eu ganhei uma insígnia de boa conduta. Porque eles me consideraram o melhor desbravador do ano, mais comportado. Gente, eu levava tão a sério o desbravador, que na hora que eu ficava ali em forma, eu não mexia, eu ficava preocupado de fazer assim com o pé, ó. Ficava preocupado, eu não queria. Imagina o diretor me chamar minha atenção, jamais. E alguém podia dar um tapa na minha cara, eu não ia revidar. Porque imagina, não pode. E porque eles me davam muita atenção e eu não queria decepcionar o diretor que me elogiava na frente de todo mundo e que me deixava envergonhado. As pessoas me valorizavam lá. Naquela igreja, sempre que eu mesmo sendo pobre, mais pobre da igreja central de Ribeirão Preto, mais pobre de lá, morava na favela, vinha para a igreja com o pé preto, de tanto que eu andava para chegar na igreja, porque nem sempre eu conseguia pegar um ônibus. Eu sentava aqui e nenhum dos meus colegas que só usavam um terno Brooksfield nunca me discriminaram, nunca me discriminaram, muito pelo contrário, eles sempre me trataram bem. E um desses meninos, os meus colegas, ele fez muita amizade comigo, sabe? Eu sentava bem onde a irmã senta aí, sabe? Que era a classe dos juvenis. Eu me entrosei com o pessoal, e eu tinha um amigo, esse amigo meu, ele era 10. Ele era um rapaz
bem comunicativo, ele tinha 12 anos de idade, mesma idade que eu assim, ele tocava piano, já uma pessoa muito culta, já havia recebido muita cultura, eu admirava muito aquilo. Porque o menino de 12 anos de idade que tocava piano como ele tocava, mas muito 10. Até que um dia ele me chamou para almoçar na casa dele. Só que eu nunca havia sido chamado para almoçar na casa de ninguém. Você não sabe se comportar nesse tipo de situação. Nunca tinha entrado num prédio na minha vida. No interior mesmo, eu cresci no meio dos cavalos. E aí me levou para o prédio, saindo da cidade. Cheguei, né, na casa dele, primeira vez que eu andei de elevador. Subi de elevador, fui lá no apartamento da casa dele. Primeira coisa que ele me levou foi ver a sacada. Eu olhei, gente, eu fiquei maravilhado com aquilo. E a mãe dele preparou um almoço delicioso, com aquele monte de vidro na mesa. Comi tudo, deu chocolate para mim depois. E aí chegou a hora de ir embora, né? Antes de ir embora, ela ensinou a gente a fazer o seguinte, ela fazia assim, atividade das crianças no sábado. A gente pegava endereço da lista telefônica, colocava na carta, recortava texto bíblico de Bíblias velhas, colocava dentro da carta e mandava pelo correio. A gente ficava fazendo isso para ver quem fazia mais. A gente fazia 15, 20 cartas com o texto bíblico que a gente escolhia. E eu achei aquilo maravilhoso. Eu estava aprendendo a ser adventista. Foi me levar para casa. Na hora de levar para casa, eu desci no carro deles assim, chegando na periferia, aquele carrão, né? Eu desci no carro. Quando eu desci, o menino pegou um saco preto gigante assim, jogou em cima de mim. Eu peguei, ele fechou a porta e foi correndo com o carro embora. E aí então eu peguei aquele saco assim, na hora que eu abri, tinha um terno, um sapato, tinha uma camisa social, uma gravata. E no outro sábado eu fui com a roupinha que ele me deu. Sabe, ele jogou e foi embora para não me constranger. Porque quando a gente não tem as coisas, a gente tem vergonha de pedir. A gente tem vergonha até de ganhar. As pessoas têm vergonha. Porque poucos são os que se orgulham por não ter nada. É muito ruim. E ele falou, não vou envergonhar ele. Então jogou e saiu correndo. Aí eu peguei e fui na igreja, sabe? Qual é a sua expectativa quando alguém te dá algo e você usa aquilo? Qual é a sua expectativa? Que a pessoa olha para você e fala, opa, ó, ficou bom pessoal aqui, ó, ficou bom. E eu cheguei na igreja pisando em ovos para ver se ninguém me percebia. Mas logo todo mundo percebeu. Pô, hoje você está bonito, olha, você está parecendo, olha, você está bonito e tal. Sentei na sala de juvenis, meu colega chegou. Sentou do meu lado e falei, e aí cara, você vai procurar hoje? Nem falou da roupa. Porque quem dá de verdade, ama de verdade, não fica fazendo fosquinha. E nem se engrandecendo porque Deus fez alguma coisa para alguém. Aquele menino foi a primeira visão de Deus que eu tive. Foi a primeira vez que eu comecei a conhecer Deus. Entender que Deus é um Deus que nos trata independente de quem somos ou o que fazemos. Ele nos dá e não fica jogando na cara. Ele te dá indiscriminadamente. Ele quer te ajudar e ser teu amigo, independente da tua sujeira, mesmo que ele seja limpinho. Independente da tua pobreza, mesmo que ele seja totalmente rico. Deus te trata assim. Aquele menino mudou minha visão de Deus. Mudou totalmente minha visão de Deus. Porque até então, eu achava que havia aqueles que eram abençoados e os amaldiçoados. Não existe isso. Não existe isso. Abençoado e amaldiçoado. Deus quer salvar a todos. E essa é a maior bênção, a salvação. Todos esses outros detalhes da vida, só os carnais que ficam preocupados. Os carnais que ficam preocupados com esses detalhes da vida. E eu comecei a conhecer Deus assim. E Deus foi fazendo muitos milagres na minha vida. Entretanto, eu percebo que todas as vezes que eu conheci Deus, eu estava em atitude de busca. Buscando experimentalmente. Eu não estava em casa, esperando Deus aparecer para mim. Eu estava indo para a igreja a pé. Andava 6 quilômetros a pé. Para ir na igreja. Gente, eu conhecia tão pouco da Bíblia, mas eu queria tanto conhecer Deus, que quando eu conseguia dinheirinho para comprar meu vale transporte, que eu vendia as latinhas durante a semana, eu conseguia comprar meu vale transporte, geralmente sobravam R$2,50, geralmente isso que sobrava. E eu fazia tanta coisa errada, gente, para fazer a latinha pesar mais. Eu vou confessar aqui, porque não é só ficar contando que eu sou bonzinho, não. Fala meus erros, né? Eu colocava pedrinha dentro da latinha, pisava nela assim.
Vai falar que você já fez isso, irmã? Você também? Eu colocava a pedrinha, molhava o papelão, porque eu pegava o papelão também. Pra pesar mais, com o papelão, aquele pesão. Fazia muita coisa, precisava de dinheiro para ir para a igreja. Não justifica, mas brasileiro é fogo. Eu sou a prova dos brasileiros. E aí, então eu ia para a igreja assim. Só que chegava de um dia de sobrando, terminava o culto. Eu chegava lá no posto da esquina, comprava um chicabom. Porque tinha muita gente para cumprimentar. Eu adorava esse negócio de cumprimentar todo mundo no final de sábado na igreja. Eu achava isso o máximo. O povo conversando, eu adorava isso. E eu chupando meu sorvete, ia cumprimentar os irmãos, né, com uma tonelada de chocolate assim. Até que um dia a pessoa que estava estudando Bíblia falou: Rafael, então deixa eu falar uma coisa, olha. Nós, adventistas do sétimo dia, a gente não compra no sábado. Porque a Bíblia diz que o sábado é um dia santo, que a gente deve comprar, nem vender. Gente do céu, e todos os irmãos ali, e eu queria sorvete pingando, eu coloquei o sorvete para trás, e cumprimentando os irmãos com a mão esquerda. Eu não sabia de nada, mas eu comecei a aprender e conhecer. Só que conhecendo a igreja, eu percebi que sempre é atitude de busca. Você não consegue conhecer Deus se você não estiver buscando, indo atrás, até que eu comecei a conhecer Deus mais profundamente, porque minha família era da igreja. Não era de conhecer Deus. E eu chegava sábado à tarde, ficava na varanda da minha casa e orando: Senhor, eu não quero que minha família se perca. Eu sou o 8º irmão. Eu sou o mais novo dos meus irmãos. Eu não quero que meus irmãos, minha mãe se percam. Minha mãe era dona de um bar. E lá, meus irmãos tocavam pagode na frente. E o bicho pegava dessa maneira em casa. E eu ficava lá orando: Senhor, faz um milagre na vida da minha família e tal. Até que eu decidi chamar uma pessoa. Eu tinha 12 anos de idade. Eu cheguei na igreja, a minha instrutora bíblica falou assim: olha, vamos fazer um estudo bíblico lá em casa, na minha casa. Eu vou preparar tudo e você vai fazer estudo bíblico lá em casa. Ela falou assim: Rafael, tudo bem, só se você me ajudar. Aí tudo bem. Aí eu falei: mãe, é o seguinte, a minha instrutora bíblica vai vir aqui em casa, nas terças-feiras à noite. Ela vai dar estudo bíblico para todo mundo. E casa de pobre, sabe que mora geralmente 10, 15 pessoas, é sempre assim, né? Em minha casa era diferente, mora todos os filhos no mesmo quintal, os inquilinos, os vizinhos, aquela muvuca, você nem sabe quem é e quem não é. E isso é uma bênção para o evangelismo, quanto mais gente, melhor. E ela ia lá fazer, eu falei: mãe, faz alguma coisa para o pessoal comer aí. Minha mãe sempre foi metida cozinheira, né, e tal. Fazer uns negócios das baianas lá, minha mãe é baiana. A baiana gosta de fazer uns negócios diferentes. Minha mãe fez as comidas. E a mulher, a Blussy Goufier, a Blussy é uma fonoaudióloga hoje muito conhecida. Ela trata do Léo, da Laura, todo esse pessoal ela faz o trabalho vocal deles, né? Hoje ela é doutora em fonoaudiologia. Deus abençoe muito a Blussy. E a Blussy foi estudar bíblico em casa. Começou a estudar os bíblicos. E minha mãe decidiu parar de fumar. Falou: vou parar de fumar. Minha mãe fumava há 40 anos já. Parou de fumar. Decidi ir para a igreja. Meu irmão, que era percussionista de banda de axé, cortou o Rastafari dele. Decidi ir para a igreja. Quebrou todos os CDs dele. E foi todo mundo para a igreja. E eu sentado na igreja, eu lembro do meu irmão, o batismo dele cantando. Porque o meu irmão sempre cantou para fora, para as bandas aí. Ele cantando na igreja. Eu falei: gente, o que está acontecendo? Eu comecei a ver Deus agindo em meu favor, mas em favor da minha família. Eu falei: acho que Deus ouviu aquela minha oração na varanda. Eu desconfio que Deus ouviu a oração lá na varanda. Porque hoje, mais ou menos umas 39 pessoas são adventistas na minha casa. Tem uma irmã que não é, mas ela é totalmente simpatizante, né? Esse meu irmão hoje, ele é regente do coral jovem do IAESC, colégio interno aqui de Santa Catarina. Ele é mestre em regência hoje, é diretor do conservatório, vive na igreja, fazendo música para a igreja. Meus irmãos tudo na igreja, minha mãe, toda a minha família, meus cunhados, nossos amigos, todo mundo na igreja. Tem um sobrinho meu que é diretor de escola adventista, que gostava de dançar hip hop na rua. Hoje a gente dançava hip hop lá, assim, muito, né? Fazia de tudo. Mas o que aconteceu com a minha família? Deus invadiu
Porque alguém pediu, e quem foi o maior beneficiado com isso? Eu, porque não existe ninguém nesse mundo hoje que faça eu descrer de Deus. Amém. Sabe por quê? Porque minha mãe fumou 40 anos da minha vida, e eu sempre odiei cigarro, da vida dela. E eu falava assim, mãe, para de fumar que você vai morrer, vai te dar câncer, eu já tenho que fazer uma pulmonar, aqui para de fumar, e para na minha cara. Você não pode falar, você nunca fale nada pra mim. Nunca. E ela falava assim pra mim, vai comprar meu Hits, Hits ou de esse nome, que era o cigarro que ela fumava. Vai comprar meu Hits. Eu falei, eu não fumo, pá! Ah, tá bom, tô indo. Sempre assim, tá? Sempre. E minha mãe parou de fumar. Minha mãe se tornou uma pessoa menos agressiva. Minha mãe hoje vai na igreja e canta lá na igreja. Minha mãe tem uma voz de negão, assim, sabe? Porque quem fuma muito fica com a voz suja. Ela fica com a voz bem suja. Minha mãe acha que ela canta mais grave que eu. Ela canta assim. Eu não vou cantar, senão eu vou rir demais. Acabou o espírito aqui. Minha mãe, ela mudou totalmente. Você lembra do meu cunhado que eu falei com vocês, sabe? Meu cunhado que bebia álcool de carro. Um dia eu vou trazer meu cunhado aqui para vocês verem. O Carlos César. Eu vi ele no Facebook. O Carlos César nunca mais bebeu. O Carlos César é um missionário. Na hora que ele passa, ele viaja, ele é gestor de negócio. Ele passa em cada pedágio, ele sempre tem um folhetim. Ele fala, você precisa conhecer Jesus, toma aqui. Meu cunhado que meu pai, sabe? Grande missionário. Ele cuida da igreja, já cuida da igreja. A minha esposa, quando ela ouviu contar as histórias, né? Quando ela conheceu, ela não acreditou. Falou, eu duvido que esse cara era aquele cara. Eu duvido. Não é ele. Não é possível que é ele. Eu tinha um irmão meu, outro irmão meu, que ele era professor de axé. Bailarino mesmo. Lá em casa eu sou o mais branco de todos, né? E eles são mais negrão, assim, mas berinjela mesmo, bem nuguete, bem preto. Eu sempre fui muito traumatizado, porque eu sempre fui o mais branco. E eu me achava inferior, porque quando eu era novinho, cara, já acredita nisso. Meu cabelinho penteava pro lado, assim. Igual o branquinho, cabelo de branquinho eu tinha. Meu cabelo era pouco, porque minha mãe tem o cabelo meio de índia. Só que com meus irmãos fazendo umas teias de aranha na cabeça aqui, assim e tal, né? Uns black, eu falei, nossa, eu preciso... Aí eu ficava no sol lá, tentando ficar preto, né? Aí minha mãe fala, pai, eu saio do sol, não, eu quero ficar pretinho igual o Kiko. Não deu certo, irmãos. Não dá. Mas eu sempre fui muito fã, né? Porque eles eram muito talentosos, pegavam qualquer instrumento e tocavam. Meu irmão canta, eu falei, misericórdia, quem está cantando? Porque eles cantam tudo fácil, né? Diferente eles. Porque eu queria ser igual a eles. Só que Deus transformou a vida deles e começou a mostrar quem Ele era para mim. Começou a transformar. Eu tinha uma irmã que era espírita. E essa irmã, ela frequentava os centros, ia fazer cirurgia com o Dr. Fritz. Lembra do Dr. Fritz, que era muito famoso, passava tempo fantástico? Ia lá, cirurgia de tudo que é jeito. Essa minha irmã hoje, ela traz 15, 17 pessoas por ano para a igreja. Tendo estudo bíblico, ela é doente, tem lúpus. Vou contar a história da minha irmã outro dia para vocês. Mas ela vai ali debaixo do sol, que ela não pode também, porque ela tem vitiligo. Vai dar o estudo bíblico dela. É uma pessoa assim que eu não acredito que aquilo aconteceu na vida dela. Eu não acredito. Todos os meus sobrinhos que cresceram comigo dentro das lan houses, jogando FIFA, pulando o muro da escola, vendendo coisas, pegando bituca do cigarro, para fumar quando era pequenininho, porque criança é assim. Vê o pai fazendo, faz igual. Lá em casa todo mundo fumava. Eu subi todo, a gente pegava as bitucas que estavam no chão para fumar. Um pouquinho, porque é legal, o pai está fazendo, é legal. Hoje todo mundo na igreja, hoje todo mundo abre a Bíblia. E eu lembro de uma situação que me emocionou muito, que quando eu fui para o colégio, meu irmão também já tinha se convertido, né? Ele estava estudando música e eu estudava teologia. E um dia eu entrei, era mais ou menos umas 6 horas da manhã no quarto dele. Aquele meu irmão que era percussionista e tal. Eu entrei 6 horas da manhã porque eu trabalhava na guarda, trabalhava de madrugada. Então eu estava chegando do trabalho. Quando eu cheguei, ele estava ajoelhado assim do lado da cama, orando. Sabe, eu não sei para vocês, é mais uma pessoa orando. Mas 6 horas da manhã eu vi meu irmão chegar das festas. Eu vi meu irmão chegar dos shows.
meu irmão estava ajoelhado do lado da cama. Deus é maravilhoso. Essa é a visão de Deus que eu tenho. Eu não consigo ver Deus de outra forma. Eu não consigo deixar de acreditar em Deus. Eu não consigo deixar que nada tire Deus da minha cabeça. Porque Deus está enraizado durante toda a minha vida, por todos os momentos. E eu digo para vocês que hoje eu sou pastor porque Deus me permitiu que eu conhecesse Ele, porque senão eu não seria. Porque eu sou muito questionador, eu sou cético. Para crer você tem que ser cético. Se você não for cético, você nunca vai crer de verdade. Primeiro você tem que questionar. Aí então você recebe a resposta, depois crer. Aquele que crê sem ser cético não crê de verdade. Qualquer vento derruba. Qualquer vento derruba. Queridos, um dos pilares da minha vida para conhecer Deus foi a África. E hoje eu gostaria de terminar o sermão contando uma história para vocês sobre um evento que aconteceu na África. Sabe, em Guiné-Bissau, 50% da população é satanista, ou seja, adoram diretamente o diabo. Não adoram assim, direto, não. Adoram diretamente o diabo. E lá eles chamam o diabo de Irã. Lá é Irã. E dentro da religião deles tem um sacerdote que eles nomeiam de balobeiro. E esse balobeiro, ele faz sacrifício. Por exemplo, meu filhinho, ele está com 3 meses, né? Então assim, como a gente faz apresentar? A gente apresenta ele para a igreja, né? Na religião deles, o que eles fazem? Eles fazem um pacto. A criança é levada ao balobeiro, então eles derrubam sangue sobre a criança e fazem várias coisas, né? E fazem a dedicação dele a Irã, que é o diabo. Irã para eles é o diabo. E lá existe, em Guiné-Bissau, existe um ditado que é assim: ninguém anda na rua à noite, porque a noite é de Irã. Então ninguém sai na rua. Porque lá Irã persegue mesmo, Irã sai na rua, lá aparece, o negócio de pega. É diferente. E eu costumo dizer assim, a África não foi o continente esquecido por Deus, foi o continente que esqueceu a Deus. Por isso que vive o que vive. Porque onde você dá brecha para o diabo, ele traz miséria, traz doença, traz desgraça. Acredita nisso. Não é à toa que aquele lugar é assim à toa. Não é à toa. Eles adoram o próprio diabo. Aí você acha que o diabo gosta da riqueza? Ele não gosta da riqueza. Ele gosta de ver o filho de Deus sofrendo, morrendo de fome, magro. É isso que ele gosta de fazer. Porque você acha que ele deixa Deus feliz com isso? Ele quer atacar Deus. Então quando o indivíduo dá abertura, ele vai lá. Sabe que se eu falar isso para um africano, ele vai se sentir ofendido. Geralmente se sente ofendido, mas essa é a verdade. Eu estive lá, experimentei. Eu sei como que é. Lá o animismo é predominante. Eles adoram diretamente o diabo. E não é só em Guiné-Bissau, vários outros países daquele oeste africano, principalmente a Angola também, que é no leste. É tudo assim. Lá Benin é a capital do voodoo. Tudo é voodoo naquele lugar. Tudo é coisa sobrenatural. Em Bolama, uma ilha do lado de Guiné-Bissau, as pessoas voam. Voam. As bruxas voam. E não é o super-homem. Acredite, não é o super-homem. O diabo tem um poder tremendo. Existem os líderes deles lá. E eu fazendo visitas na casa, sabe? Imagina, um ambiente super tranquilo de andar. Você fazendo visitas na rua, serelepe, feliz, morrendo de medo, meu. Morrendo de medo, porque eu estudei sobre o lugar, cheguei num lugar morrendo de medo. Aí eles estão na casa, até que entramos numa casa, que eles chamam de tabancas. Amanhã vem aqui que eu vou trazer fotos e vou contar mais história para vocês. As tabancas, eu entrei, aí tinha um branco assim de olho, sabe? Porque tem gente que é tão preto, às vezes, que não dá pra só ver o fundo do olho, assim. E lá, não é o luz preto aqui, a gente luz preto daqui, meu irmão, eu acho que é o meu irmão, ele é mais preto do que todos vocês aqui. Tem ninguém é preto com meu irmão. Meu irmão é preto de verdade, não é preto que brilha. Né? Porque o preto brasileiro é um preto mais opaco, porque é um preto misturado. O preto que brilha e até a palma da mão é escura, aí é preto. Estou te falando. O africano mesmo tem a palma da mão escura. O restante é tudo mais ou menos. Mas quem sabe chega no céu, Deus livre.
me dá o último tom. Porque eu acho que eu seria um preto bem bonito se eu fosse preto de verdade, né? E lá, eles têm todo um ritual diferente de vida. Lá, os homens, eles não trabalham muito. Não trabalham muito. Eles costumam ir para o mato durante uma festa, que eles chamam festa do falado, e eles recebem os espíritos. E eles voltam em transe. Voltam todos possessos. Eu tirei foto de um possesso que voltou da festa do falado. Você vem durante a semana, você vai ver. E eu comecei a aprender aquela cultura, eu fazendo visitas, vi um olho assim na casa, então lá eles falam crioulo, né? Então você diz assim, como você está, ou você falaria, how are you doing, em inglês, e fala assim, como é que bostar? Bostar não bo é você, e está é estar. É assim que se fala. Como é que bostar? Aí a pessoa fala, a minha está direito, eu estou bem. É um português misturado com os dialetos dele lá, colônia portuguesa. E aí eu falei, como é que eu vou estar? E ele, a minha está direito, e veio saindo assim, só que ficou na porta lá de dentro da casa. E aí eu falei, olha, vamos à noite na conferência, né? E o obreiro traduzindo, porque ele não entende nada. Na pregação que vai ter, a gente vai falar sobre Deus e tudo. Só que para eles, Jesus, a palavra Jesus é algo muito diferente. Não é igual para a gente falar Jesus Cristo, todo mundo sabe Jesus Cristo. Todo mundo sabe que é uma cruz na igreja. É comum, para eles não existe isso. Lá a única religião, ou é o islamismo, que não é predominante naquela área, e Irã, a adoração a Irã, que vocês sabem quem já é, que eu já expliquei, né? Então Jesus, eles não entendem o que é. Aí ele falou, não, eu não vou não. Eu falei, mas por que você não vai? Ele falou, porque toda vez que eu saio na rua, Irã me persegue. Aí eu já pensei, esse moleque tá ficando doido, né? Eu falei, não, larga a mão disso, pode ir, Irã não te persegue não. Ele falou, me persegue sim. Ele falou, desde que meus pais morreram, Irã me persegue. Meus pais morreram porque eles deixaram de fazer sacrifício para Irã. O balobeiro veio aqui na frente da minha casa e falou, se eles parassem, se eles não voltassem a fazer sacrifício, Irã ia matar eles. Então meu pai falou assim pro balobeiro, eu não vou mais lá não, que Irã nunca dá nada de bom pra gente. No outro dia os dois mais cedo mortos. Eu estou contando a história para você. Eu vi meu pai e minha mãe mortos. E desde aquele dia, toda vez que eu saio de casa, Irã corre atrás de mim. E eu, né? Falei, tudo bem, então é melhor ele ficar aqui, porque vai que ele vai e Irã vai atrás dele. Ele fica aqui. Minha fé é desse tamanho, eu morrendo de medo. Porque não existe super-homem espiritual, não. Na hora que você vê o bicho na sua frente, o negócio fica diferente. Fica diferente. É muito fácil falar. Cheio de super-homem, mas não é. Eu não gosto de me sentir assim. Fui embora pregar e nem insisti com o menino mais. Não insisti, falou, você no meu coração, não insisti. Fiquei com medo dele. E quando você conversa com alguém, a pessoa fala um negócio, dá medo da pessoa? Dá medo da pessoa já. Fui embora pregar. E eu pregando à noite, enquanto eu pregava, adivinha quem entrou na igreja ali? Não foi não, foi o menino, o Carlitos. O Carlitos entrou com isso na igreja, sentou lá no fundo. E eu fiquei feliz, fiquei feliz. Deus trouxe esse menino. E eu terminei de pregar, fui cumprimentar ele lá no fundo, ele foi esperando todo mundo passar para conversar comigo. Aí na hora que eu cumprimentei ele assim, Carlitos, você precisa entender que Deus te abençoou muito de ter te trazido aqui. Ele falou, olha, pastor, eu vinha para cá, quando eu saí de casa, ele já começou a correr atrás de mim. E eu vim correndo, desesperado, meu coração quase saiu pela boca, mas quando eu entrei aqui dentro, Irã ficou lá fora. Amém. E eu fiquei muito feliz, eu falei, nossa, Deus está com a gente, Deus está com a gente aqui. Me deu um sentimento de segurança muito grande. Eu falei assim, mas olha, mas agora você tem que ir embora. Ele falou, não, vamos embora. Eu falei, não, mas tem que ir. Ele falou, só se o senhor for comigo. Eu falei, ai, misericórdia. Aí fui lá, castelo forte, dentro do meu coração, que eu não vejo esse Irã. Fui embora lá, e Irã não apareceu, não. Foi embora, levei ele embora. E ele vinha e continuou vindo na conferência, e ele vinha à tarde, e a gente dava estudos bíblicos à tarde, e à noite tinha o sermão. E no final, eu fiz um apelo para o batismo, e ele não aceitou o apelo. Só que foi muito incoerente, porque
ele estava vivendo um momento espiritual muito forte, e ele não veio. Eu chamei ele no fundo e falei assim: Carlitos, por quê? Por que você não quer se batizar? Então ele falou assim para mim, falou: pastor, eu não posso, minha mãe me dedicou para Irã, eu não posso ter vínculo com ninguém mais. Aí eu pensei, falei: Carlitos, mas Deus já mostrou que é mais poderoso do que Irã. Você veio aqui, Irã ficou lá fora, porque Irã não tem poder sobre você. Ele falou: pastor, eu não posso. Quando meu pai e minha mãe me dedicaram para Irã, aí ele contou para mim, ele joga o sangue em cima do bebê e coloca uma corda na cintura do bebê. E essa corda sempre tem que ser aumentada conforme ele vai crescendo, uma corda de sisal, assim, bem rústica. E ele levantou a camisa e mostrou a corda. Aí na cabeça eu pensei: cara, eu vou arrancar essa corda agora. Vou meter a faca nessa corda. E tinha uma faca na primeira vez. Peguei a faca, só que eu falei: eu não posso cortar a corda dele. A corda não é minha. Aí eu dei a faca na mão dele e falei assim: Carlitos, corta essa corda. Corta essa corda, porque essa é a última coisa que te liga ao inimigo de Deus. Corta essa corda que você vai ser livre. E pra gente pode ser simples, sabe, falar assim. Mas para um menino que viu a sua própria mãe morrer por causa da maldição do diabo, diretamente morrer pelas mãos do diabo, e toda vez que anda na rua vê o diabo na frente dele, não é fácil para ele. Ele tremia assim com a faca na mão, e na hora que ele cortou a corda assim, ele pulou no meu braço, porque ele achou que ia morrer naquela hora. E eu abracei ele e gritei assim: agora você é liberto, Carlitos, agora você é liberto. E aquele menino nunca mais foi perseguido na rua por Irã, acredita nisso? Amém. A família dele toda se batizou na igreja, porque ninguém acreditava que o Carlitos estava na rua. O que fizeram com o Carlitos? Ele falava: olha, o que fizeram comigo foi que eu conheci Deus. Eu conheci Deus, Deus me libertou, e vocês precisam conhecer esse Deus. A família dele toda se batizou pelo testemunho do Carlitos. E o maior privilegiado de toda essa história fui eu. Porque eu descobri que não existe limite para Deus agir. Você não tem pacto nenhum com o inimigo de Deus. Você não tem pacto nenhum com nenhuma hoste maligna. E você não está tão assim no fundo do poço para desistir. Ainda existe tempo de você conhecer Deus. Ainda existe tempo de você cortar sua corda. Ainda existe tempo de você ousar dar um passo para conhecer um Deus que liberta, um Deus que perdoa, um Deus que salva e um Deus que reconstrói tudo que foi destruído. Quero orar por você nessa noite, para que Deus te liberte de tudo aquilo que tem te ligado ao inimigo, e que você caminhe em direção de conhecer profundamente Deus, somente a Deus, e de maneira experimental, porque assim vale a pena. Feche seus olhos e ore comigo. Bondoso Deus, nós louvamos o Teu nome, porque todos nós aqui hoje, Senhor, ouvimos a Tua palavra e temos a certeza de que o Senhor esteve conosco. Nós temos a certeza que essa congregação hoje aqui esteve protegida pelos Seus santos anjos. Houveram querubins aqui, anjos de fogo, protegendo e queimando e afastando toda a influência maligna desse lugar. Mas queremos, Senhor, que ao sairmos daqui, os Seus santos anjos nos protejam. Esteja conosco, afastando de nós tudo o que é ruim. Mas, Senhor, queremos uma libertação muito maior, bem mais profunda. Queremos que o Senhor nos ajude a cortar todas as cordas de nossa vida, que tem nos afastado de Ti, nos mantido reféns do pecado, Senhor. Que possamos Te conhecer, prosseguir e conhecer experimentando. Se mostre para nós, se revele a nós. Em nome de Jesus nós assinamos essa oração. Amém, Senhor. Se eu convidar você a cantar uma Vitória em Cristo comigo, vai ter mensagem musical? Cadê a mensagem musical? Canta aqui pra gente então. Como que é o teu nome, querida? Aldrin. Aldrin, você cantou aqui já? Cantou?